Muito obrigado, muito obrigado. Estamos aí continuando esse estudo maravilhoso. Faz tempo que eu não consigo fazer, estou na correria para lá e para cá e acabei não conseguindo estudar. Hoje me lembrei desse estudo, falei, puxa, eu vou gravar rapidinho aqui para a galera e continuar estudando e também relembrar essa parte na página 207, as orações que não são atendidas. Orações que são atendidas. Para retornar ao mundo de Deus, ao de Só, devemos obedecer à solicitação que flui do mundo de Deus. O mundo é mais verdadeira. Eu e abandonar todos os arbítrios, engenhos, artifícios, preocupações. Então, para abandonar, vou cair o meu livro. Para abandonar, para seguir esse caminho divino, precisa abandonar as intenções do ego, diz aqui o mestre Masaru Taniguchi. Qual é a intenção do ego? É isso que a gente vai compreender. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui para não dar problema na minha coisa aqui. Então, para que a gente possa continuar ter uma oração efetiva, precisa anular o ego. Né? Anular o ego. Mas o que é anular o ego? Anular o ego para Deus. Né? Mas vamos lá, vamos um pouco mais longe. As intenções do ego. A oração não modifica onde está feita a vontade de Deus. Oração é o ato de abrir a janela da mente para que o mundo das imagens verdadeiras se projete no mundo fenomênico. Então, é a oração para abrir a mente para que o mundo de Deus se projete nesse mundo. Então a oração, você ora, vem e manifesta na sua mente. Então por isso tem que deixar sempre sua mente limpa, iluminada, cristalina, para que manifeste o mundo de Deus. Então você vai abrir a mente, tá, entendeu? E como que chega nisso? Ele vai explicar mais para frente aqui. Mas muita gente diz que mesmo orando, reza bastante e não consegue ainda o objetivo. Isso pode ser seu caso aí, né? Isso acontece porque às vezes o nosso eu carnal não sabe o que deve pedir em oração. Tá vendo? Ele fala que às vezes a oração não é atendida porque o nosso eu não sabe o que é. Não sabe o que é de verdade, né? Não sabe. Por quê? Orando corretamente, abrimos o mundo da imagem verdadeira. E as coisas boas para o mundo do de Só se projetam nesse mundo. Mas as coisas boas nem sempre coincidem com o que o nosso eu carnal imagina. Então, o que você ora pedindo, às vezes não coincide com o que você está imaginando. Por que isso acontece? Como a oração não modifica esse mundo de Deus, não adianta pedir oração, o que impede a manifestação do mundo de Deus. Então, se você vai pedir prosperidade, mas é uma prosperidade que você vai acabar utilizando para fins negativos, para ir pro bordelzinho, para ir arrumar umas namoradinhas só para dar uma passeadinha, para só fazer coisas que não é desígnio divino, o que vai acontecer? Dificilmente essa oração vai concretizar de uma maneira boa. Pode até conseguir alguma coisa ou outra esforçando muito, mas não vai ser um fenômeno autêntico, uma maravilha de Deus, uma ideia divina que veio uma bênção, como se diz o outro, uma bênção. Não é uma bênção, né? Então, se você... A função do eu verdadeiro é manifestar no mundo fenomênico a imagem original do homem isento de pecado. Não adianta orar depois de ter cometido o pecado de encobrir a imagem verdadeira. Eu de Só, rogando para que seja mais feliz porque o pecado seja descoberto. Não adianta você cometer um pecado e depois rezar. Ai, meu Deus, eu não quero que ninguém descubra isso, ou não sei o que, eu não quero que ninguém saiba disso, ou Deus, parente, isso não aconteceu, isso, mas você ainda continua resolvendo fazer isso. Não adianta. Então não é da mesma forma. Se o mundo de Deus, a oração, ela manifesta com a sua mente cristalina, como eu falei no começo, e vai projetar nesse mundo as coisas boas de Deus, o que vai acontecer? Se sua mente tem sujeiras, não vai conseguir manifestar totalmente. É a mesma coisa de você colocar um tapa-olho aqui e só vai enxergar um lado, né? Não vai sair o mundo de Deus perfeito, não vai projetar. Por quê? Porque existe a ilusão. Não é verdade? Então, o que devemos fazer? O que significa isso? Se Deus pune o pecado, mas não pune o homem. Mas o Atanagu diz aqui, Deus pune o pecado, mas não pune o homem.
Não há razão de punir o homem que é originalmente filho de Deus. Também não há por que punir o pecado, pois esse não é criação de Deus, não existe. Então, se não há razão de punir o homem porque ele é filho de Deus, também não há razão para punir o pecado se o pecado não existe originalmente. Então, muita gente pode ter cuidado para não confundir essas coisas. Se Tchune fala, pecado não existe. E aí fala. Aí muita gente fala, pecado não existe, não sei o quê. Mas continua cometendo pecado, né? Vai passar uma velha na rua, sai logo, velha. Não deixa nem passar. Alguém pede alguma coisa, alguma pessoa está precisando de uma coisa importante, não ajuda. E tá xingando mentalmente, força da palavra, tá pecando. Isso tudo é pecado, né? O que é pecado é negativo. O que é viver em pecado é isso. E se a pessoa vive em pecado, as suas orações dificilmente vão estar sendo atendidas. Se a pessoa vive brigando com o pai, brigando com a mãe, brigando com seus chefes, com seus antepassados, ela está vivendo em pecado. Quem vive brigando com seus amigos na empresa, quem vive também com qualquer coisa negativa, ele está vivendo em pecado. Então o que ele precisa fazer? Deixar de viver em pecado, deixar de agir o pecado, e aí a sua oração terá maior efetividade. Isso é meio óbvio, por quê? Porque assim, da mesma forma que você age para o bem do outro, você está fazendo algo bom, você está colecionando virtudes espirituais. Mas se você faz coisas que prejudicam o outro, você está pecando. Isso é viver em pecado. Então a luz divina não vai conseguir passar por aqui para manifestar algo bom a você, a nós todos, né? Você, mas nós todos, né? Então a luz divina não vai conseguir transmitir o dissol se você não não destruir as ilusões, que é que a gente vai falar mais na frente. Destruir o pecado ou punir, ou não é punir o pecado que eu vou explicar mais pra frente. Destruir a ilusão. Pecado significa tsumi. Tsumi em japonês é ilusão, é encobrimento. Então, o pecado não existe. O ato de revelar a sua natureza e reduzir a nulidade original é punir o pecado. O pecado não vem do paraíso, não vem de Deus. E o passo que a felicidade verdadeira provém unicamente do eu verdadeiro criado, do mundo de Deus, criado por Deus. Por isso, quem pretende desfrutar felicidade vivendo em pecado, em vez de viver conforme o eu verdadeiro, ser verdadeiro e divino, acabará amargando sofrimentos. Então isso que eu acabei de falar, ele acabou de explicar. Quem deseja desfrutar a felicidade, mas vive em pecado, em vez de viver conforme o eu verdadeiro, ser divino e verdadeiro, vai ter sofrimento. Viu? Por isso que muita gente às vezes não consegue os seus objetivos, seus sonhos, pelo fato de viver nessa ilusão, né? Mas o pecado é um encobrimento do eu verdadeiro. É um acúmulo de vibrações mentais ilusórias que encobre o eu verdadeiro. Como o pecado não pertence ao verdadeiro Filho de Deus, é a existência falsa. O pecado não pertence ao verdadeiro Filho de Deus, ele é falso. Até me lembrei agora, no caso do preletor no Japão, que ele começava a falar nada com nada. Nada com nada. E aí descobriu que quando ele viajava para fazer as palestras, ele dava umas voltas nos bordelzinhos, ou então arrumava umas namoradas por aí para passear. Aí o mestre Masaru Noguchi falou para ele voltar para casa, para ele resolver o problema dele, né? Desligar o celular, porque as pessoas continuam mandando mensagem aqui bem no momento. Peraí, só um instantinho. Então o mestre Masaru Noguchi, ele orientou ele para ir para casa. E ele fala, por que o preletor falava nada com nada? Porque ele não conseguia, o fato dele não fazer o que ele está orientando, fazia entrar em conflito. E esse conflito faz ele falar nada com nada. Uma coisa, a pessoa mentirosa, né? É um mentiroso, ele não faz o que fala. Então é um mentiroso. Ele mente para ele mesmo.
Legião Urbana falava, né? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Bom, não sei, isso é o Legião Urbana que fala. Mas só pra você entender como a gente precisa ser verdadeiro conosco. A psicanálise, eu tô no livro 20, volume 22 também, ele fala da psicanálise que muita gente que fez terapia psicanalítica na psicanálise, ele ficou curado de várias doenças. As pessoas ficaram curadas de doenças ou problemas assim, porque passou a pensar e viver de uma conduta mais correta. É psicanálise, não é religião. Psicanálise. Então o mestre Masaru Taniguchi explica que quando um rapaz que ele tinha o desejo de matar o amante da esposa e não fazia, ele começou a ter problema, não conseguia nem sentar, começou a ter um problema na região glútea, mas criou uma doença. Aí quando ele foi na psicanálise e começou a falar sobre isso, expôs isso e começou a se corrigir, ele começou a ficar curado. Então ele fala que é por isso, porque ele deixou e começou a viver uma vida, uma conduta correta. Então todos nós, se você acha que vive corretamente, analisa direitinho, que ainda tem muita coisa a resolver aí. Quando você viver da forma de vida, com certeza você vai orar, vai ser rápido, vai começar a manifestar, você vai ter uma melhora muito grande, isso, experiência própria, experiência de várias pessoas que a gente conversou e os relatos das pessoas, tá bom? Então, o pecado em cumprimento da imagem verdadeira é um acúmulo de vibrações mentais ilusórias que encobrem o eu verdadeiro. Mas, como o pecado não pertence ao aspecto verdadeiro que é filho de Deus, ele é falso. Mas, não, ele está dizendo, o pecado ele não pertence ao verdadeiro, ele é falso. A gente já falou sobre isso. No mundo fenomênico, que é fenomênico significa esse mundo físico. No mundo fenomênico, enquanto ele é provisório, o pecado possui uma força inercial que chama de karma. O que é isso inercial? O karma, ele é falso provisório, acaba desaparecendo, mas não adianta alguém dizer, perdoe teu pecado. Mas não adianta alguém dizer, perdoe teu pecado, sem que tenha anulado a força inercial do pecado, força do karma. Se não for anulado o pecado, que encobre o verdadeiro, não é possível sentir a felicidade verdadeira. Privada da felicidade verdadeira, a pessoa continua sofrendo. Isso é o mesmo que estar sendo punida. Então o que ele está dizendo aqui? Bem claro, hein, gente? Em pessoas. Não adianta alguém falar, se você cometer um erro com alguém, a pessoa falar, te perdoei, eu te perdoei. Você falar, beleza, muito obrigado, a pessoa me perdoou. Mas se não for anulado o pecado, não adianta que alguém perdoe você. Entendeu? Não adianta se você a pessoa cometeu um monte de roubou no governo, roubou não sei aonde e foi absolvido. Ou ninguém descobre que você rouba escondido. Muita política é assim, todos, estou falando de um só não. Todos. Ele tem muita coisa assim, muita coisa enrolada. Se você tem um monte de coisa enrolada, bom, mesmo que o juiz fale, você está perdoado. Qualquer político, né? Qualquer um. Beleza. Ai, perdoou. Mas você vai continuar amargando sofrimentos, porque não é assim que funciona. Por causa da inércia do pecado. Não basta. Não anulou o pecado. O pecado foi perdoado pela sociedade, mas não foi anulado de verdade. Agora, como que anula o pecado? A gente vai chegar lá. Na punição judicial, se houver suspensão da pena, o sofrimento da pessoa desaparece, né? Mas no caso do pecado, o sofrimento que a pessoa experimenta não desaparece com um simples fato de ser perdoado por alguma pessoa. O sofrimento é inerente ao pecado. Em outras palavras, o pecado é acompanhado de sofrimento. Então, meu amigo, se você não quer sofrer, não cometa pecado. Ah, mas Seixonê é livre? Pecado não existe? Não existe. Já explicou a Seixonê que não existe pecado. Isso tem uma coisa errada, parece que eu fiz a sobrancelha, mas acho que é a câmera que tá torta. O pecado, o sofrimento não existe. Seixonê ensina que o pecado não existe. Mas não é exatamente assim. Ele não existe no mundo de Deus, mas no mundo fenomênico parece existir. É meio complexo, né? Mas é bom estudar para você entender. E no mundo fenomênico, se parece existir, ele parece manifestar. E aí a doença que parece que existe também. E o pecado é isso.
E o pecado ele está sempre acompanhado de um sofrimento. Agora, as coisas boas, ajudar o próximo, amar o próximo, perdoar o próximo, falar coisas boas, elogiar o próximo, ela está acompanhada de coisas boas que vão vir a você. Virtudes. O mestre Masaru Taniguchi diz no livro dos jovens que no mundo divino, quando chegar lá as pessoas no mundo espiritual, vai ser agraciado quem tem mais virtudes. Agora quem fica fingindo que tem, fingindo que... Mas no pensamento, tem gente que é assim. Até em religião, se dá pra você perceber, se você prestar atenção, a pessoa que fala que faz o que acontece, mas no íntimo dela pensa que fulano é isso, fulano é burro, fulano é porco, fulano é ladrão. Isso é pecado também, porque é o pecado do pensamento. Ela precisa curar o pensamento dela, mudar o pensamento dela. Quando a pessoa curar esse pensamento, aí ela está corrigindo de fato. E aí as orações vão ser atendidas. Até as orientações, se for um padre, vai ser atendido, vai ser mais forte. Poder de cura, como diz assim. Né? Então, por isso que existem pessoas que ainda sofrem com isso. Então, o sofrimento é inerente ao pecado e o pecado é o encobrimento da é verdadeiro. Se o eu verdadeiro estiver encoberto, não há como ser feliz, mesmo sendo perdoado por Deus ou por outras pessoas. Presta atenção. Agora ele foi mais fundo. Ó, se o eu verdadeiro estiver encoberto, não há como ser feliz se você foi... Mesmo que Deus te perdoou, ou outra pessoa te perdoou, mas se você continua encoberto, cometendo as coisas negativas, escondidas aí, coisas negativas, não adianta nada, né? Não vai ser feliz. É absurdo pensar que o sofrimento proveniente do pecado poderá desaparecer se os outros fecharem os olhos, fazendo de conta que não viram. Mas se tu não fingir que não viu, não vai desaparecer. Para que o pecado seja realmente perdoado, para que a pessoa liberte do sofrimento proveniente do pecado, é preciso que o próprio pecado seja destruído. Se o perdão do pecado consiste em simples indulgência por parte dos outros, sem destruir o pecado, quanto mais a pessoa foi perdoada, mais encobre seu verdadeiro, impedindo a manifestação da felicidade eterna, aumentando o sofrimento. Por isso, o perdão do pecado deve ser acompanhado da destruição do pecado. Veja como é muito importante isso. Então, mesmo que as pessoas te perdoem, por isso que muita gente fala, fulana perdoou cicrano, ou cicrano perdoou fulana, mas ele não se perdoa. Na verdade que ele ainda acha que ele é esse cara que fez coisa errada, ele ainda acha. Mas esse cara que fez coisa errada nem existe. Não é o verdadeiro eu, é o encobrimento dele. Então, e como que ele vai fazer então para destruir isso? É o que a Sitchin ensina, destruir o karma, ou destruir o pecado, ou transcender o karma, na é verdade. Muitos casos de pessoas que o filho está doente, filho pequeno, na Sitchin ensina, Mestre Masaru Taniguchi, né, não sou eu, ele ensina que geralmente a manifestação das mentes dos pais gera uma dissonância que manifesta a doença no filho. Por quê? A mente dos pais está em atrito. O atrito, doença no filho. É simples. Quando destrói esse atrito, muito obrigado, você é maravilhoso, você é harmonioso, eu te perdoo, você é maravilhoso. Você fez isso porque eu atraí. Olha só como é importante. Destruindo esse atrito, o filho começa a ficar curado. Muitos casos eu já presenciei. Mas é importante as pessoas entenderem isso. Agora imagina que a pessoa tem alguém doente, ela faz um monte de oração, uma geladeira, não sei o que. Só que não faz a oração para perdoar aquela pessoa, um ex-marido, né? Se não fizer a oração, ali vai ficar mais difícil de destruir esse karma. Porque ela não perdoou de fato. Tem uma pessoa que ela não perdoou, né? E essa pessoa tá oculto, é o que faz o karma encobrir e manifestar isso. Mas como a gente vai destruir o pecado? Vamos lá, vamos terminar que já faz não sei quanto tempo que eu estou aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não fala. Tá. Já estou a 19 minutos. Então, como que nós vamos destruir o pecado?
que encobre a gente, ou encobre, né, as pessoas. Vou destruir o pecado aproveitando a própria natureza dele. O pecado encobre o nosso eu verdadeiro pela força atrativa dos pensamentos ilusórios, assim como as nuvens cobrem a superfície da Terra devido à força gravitacional da própria Terra. Então, se você tem o planeta Terra aqui e tem as nuvens, elas encobrem por causa da força gravitacional. Se você ver em qualquer filme, ele entra no planeta Terra, Interestelar, esse filme é muito bom. Aí passa pelas nuvens, as nuvens estão encobrindo a Terra. É isso que ele está dizendo. E o pecado é a mesma coisa. Ele está sendo traído pelos pensamentos ilusórios de mágoa, tristeza, guardado no subconsciente. E aí não consegue passar o eu verdadeiro por aquelas nuvens. Se a gravidade deixar de existir, o que vai acontecer? As nuvens vão. Se não tem gravidade na Terra, o que ia acontecer? As nuvens iam ir embora, não ia ter nuvem, porque a nuvem não ia ficar assim presa pela gravidade, elas iam dissipar. É só uma teoria, tá? Só pra você entender. Pra você ficar, mas nada a ver, porque não sei o que, não sei o que, tem uns caras que é meio. Você aponta o dedo, o idiota olha. Você aponta a lua, o idiota olha pro dedo, já viu isso aí? É isso aí que eu tô explicando. Presta atenção. Então, se a gravidade deixar de existir, vai dissipar as nuvens. Da mesma forma, se a força de atração dos seus pensamentos deixar de existir, o pecado vai destruir. Mas não basta ignorar o pecado. Fingir que não aconteceu. As nuvens... na psicanálise diz o quê? Que um mau pensamento esquecido no subconsciente provoca doenças. A psicanálise diz isso, né? Se você pesquisa, vai lá procurar um psicanalista que ele vai te orientar. Você vai perceber isso. Por isso é melhor descobrir o pecado do que ignorá-lo. Mas se a pessoa descobrir e ficar remoendo, ele não desaparecerá. Descobrindo o pecado, ele deve conscientizar. Isso foi um ato falso eu, totalmente oposto ao meu eu verdadeiro de filho de Deus. Meu eu verdadeiro não comete pecado com esse. E com isso desfaz o pensamento que mantinha o pecado e esse dissipa espontaneamente. Ele deu uma oração, ele ensinou uma oração. Isso não é o meu verdadeiro. O meu verdadeiro nunca fez isso. Eu sou filho de Deus, eu faço coisas boas. Eu sou filho de Deus, eu faço... pensar dessa forma. E aí isso vai fazer com que desfaça o pensamento que mantém ele. E vai soltar o pecado. E vai setar as nuvens. Aí vai limpar. Né? Isso é uma pequena oração que ele orienta aqui. Uma conscientização. Mas como que é chegar nessa conscientização? Ele orienta, mas através da meditação Shinsokan, que você faz meditação e conscientiza que eu, o que diz a meditação Shinsokan? Não sou eu quem vive, é Deus que vive aqui. Nesse momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo de Deus, na imagem verdadeira, mundo de Sol, né? E que Toshikeru Monoi em japonês. Quando você faz Shinsokan, pratica o Shinsokan e faz a oração, quando você faz a respiração, sim, sou preenchido, sou preenchido, sou vivificado, é como dissesse, sim, sou filho de Deus, muito obrigado, não sou filho do pecado. Isso está dissipando as nuvens da ilusão e, consequentemente, as coisas boas vão manifestar-se. Compreende? Então, vamos lá. Cristo comparou o pecado muitas vezes à dívida. Aqui é muito importante essa parte da dívida. Vou mais um pouquinho dessa, a gente vai finalizando já. Muitas pessoas têm dívida, mas não percebe isso e deixa de pagar. É como uma pessoa que está no primeiro estágio, ela não percebe o pecado. Então, tem gente que está devendo meio mundo, mas não percebe. É uma coisa a pessoa que não percebe que está pecando. Está aí fazendo isso, fazendo aquilo. É pecado e ele acha que não é. Mais tarde ela dá conta da situação, percebe que não pagar a dívida é errado, mas dispõe a pagar. É o segundo estágio. Ele está prestes a despertar. Aí a pessoa, quando mais tarde percebe que aquilo é pecado, mas ele ainda não deixa não deixa de pecar. Mas a mesma coisa, a dívida. Ele sabe que a dívida tem que pagar, mas ainda não paga. Mas sabe que é errado. Já está na segunda estágio. Já descobriu que está errando. Né? É o segundo estágio. Está prestes a entender. E se ele não paga a dívida, isso se fundamenta em dois tipos de ilusão.
Duas ilusões. O pensamento de que não tem capacidade, eu não consigo pagar, e o de que pagando vai ficar com pouco dinheiro. Então ele tem duas ilusões quando ele não vai pagar uma dívida. O pensamento de que ele não vai conseguir pagar, que não consegue, não tem capacidade, e o pensamento de que ele vai ficar mais pobre. Isso é o que é a não conscientização da capacidade infinita de filho de Deus, o que impede que a pessoa tome a firme decisão de pagar a dívida. Então, ele acha que não tem capacidade, eu acho que vai ficar mais pobre, então ele não conscientizou que é filho de Deus perfeito. Não conscientizou. Alguns se encontram nas situações, transferem os bens para outro nome de outra pessoa. A pessoa está assim, aí a outra pessoa coloca o nome de outra pessoa, a casa, o carro, não sei o que, para fugir da dívida. E inventa e nega descaradamente, e dizendo que o filho de Deus não tem dívida. Mas se essa pessoa acreditar que é filho de Deus de verdade, não tem dívida, e conscientizar que é filho de Deus e possui provisão infinita, não teria necessidade de recorrer a subterfúgio para deixar de pagar. Se a pessoa conscientizar que é filho de Deus perfeito, ela vai conseguir pagar a dívida. Vai. Se ela inventa artifício para não pagar, é porque está presa à ideia de que pagando vai diminuir o dinheiro que ela tem. Se não é capaz de entregar tudo e dizer, se for insuficiente vou produzir até do nada e vou pagar. Se ela não pensar dessa forma, ainda não despertou para a verdade que não tem dívida e que obviamente é possuidor de provisão infinita. Então, da mesma forma o pecado, somente para facilitar a compreensão. Se você percebe o pecado, já que o pecado não existe, posso fazer a vontade que eu quiser. Ele não compreendeu a inexistência original do pecado. Se compreendeu essa verdade, manifesta espontaneamente seu verdadeiro de filho de Deus. E aí vai desaparecer a vontade de cometer o pecado. Tá desaparecendo na minha boca também. Vai desaparecer a vontade de cometer pecado. Extinção do pecado, ou destruição do pecado, significa desaparecimento da tendência de maus pensamentos, de repetir automaticamente, ou karma. Inércia é isso, inércia karma, que é isso, que fica repetindo. Pessoa que casa com um marido, chifra o marido, chifra não sei quem, arruma outro, chifra e fica chifrando. Ou então ela é chifrada, aí arruma outro que chifra e assim vai. Isso repete. A troca de marido, mas as coisas repetem. Por causa da inércia. Rapaz me perguntou, mas se o cara fez um pecado aqui. Pensa nisso. O cara fez um pecado. Aí aconteceu uma coisa negativa com ele. Morreu. Tranquilo. 1 a 1. Eu fiz 1, paguei 1. Não. Isso, o pecado ele fica repetindo pela inércia. Quando existe a compreensão da verdade, aí ele está dizendo aqui, mas Masaru Taniguchi, aí o pecado vai dissipar, né? Acaba o hábito. A força acumulada no seu subconsciente desde o passado desaparece. A anulação desse pensamento mau chama-se perdão do pecado em linguagem religiosa. Perdoar o pecado não significa admitir, ficar complacente do pecado e permitir que a inércia continue. Então, tá entendendo? Não basta você simplesmente alguém te perdoar. Ou não basta acontecer uma coisa negativa com você. Pronto, agora entendi. Se você não destruir isso repete. Da mesma forma, a pessoa tem uma doença. A doença nasceu numa parte do corpo. Apareceu na parte do corpo a doença. Essa doença tem um significado espiritual. Mas a pessoa toma remédio, vem, opera e tira. Tá na mente dela a inércia da doença. Volta no mesmo lugar, volta pra lá, volta pra cá. Mas o que acontece? Mas não precisa desesperar. Precisa entender como destruir o pecado, anular o pecado. Então, como vamos anular a força inercial desses pensamentos? Descobrir os pecados, anular. Mas se você descobrir cada pecado 1 a 1, como é que você vai conseguir? Desde outra encarnação. Porque a gente fala, fulano aconteceu isso, ele era inocente. Não era inocente. Ele tem pecado desde encarnações passadas. Não existe inocente. É só você ler aqui, tá escrito, desde encarnações passadas. Então imagina o karma que nós temos por aí. É verdade? Imagina. O meio é penetrar no mundo onde não existe o mal e fundir com o nosso eu verdadeiro isento de mal através da prática do Shinsokan.
É acreditar que, né, incondicionalmente, que o homem é obviamente filho de Deus, aceitar essa verdade, sim, sou filho de Deus. Muito obrigado. Então não é que a meditação vai te inocentar. Vai falar, a meditação vai fazer sumir a dívida de lá. Não é isso, hein? A oração vai fazer você conscientizar o eu verdadeiro. Se tiver dívida, vai manifestar a prosperidade e você vai conseguir pagar. A oração, Shisoka, é você manifestar o eu verdadeiro. Se tiver doença, vai desaparecer essa doença. A oração é isso. O Shinsokan é isso. Tá bom? A oração é praticar isso. Então precisa orar e para que desapareçam essas ilusões. Então a gente parou aqui na página 214. Eu já tenho que fazer outra coisa agora. E a gente continua depois explicando página 214, só para eu lembrar também. E a gente vai continuar depois. Foi uma meia horinha de estudo nesse livro, para você entender. Aqui ele fala sobre os vícios também. Você tem casos de pessoas que ficaram curadas de vício de beber, de gaguejar, de fumar, de usar droga, através do Shinsokan, através do despertar o eu verdadeiro perfeito. E a riqueza também aparece quando você manifesta o Shinsokan, faz a oração. Aí de corpo inteiro também trabalha. Vou dar uma melhor, faz as coisas boas, né? Não é só fazer coisas boas sem meditar, e também não é só meditar sem fazê-lo. É duas coisas juntas. Duas coisas juntas. Muito obrigado a todos. Ótimo dia, felicidades. E eu continuo estudando o livro Humanidade de Pecado. Li também um livro Viver Junto com Deus, que ele fala sobre isso, sobre a importância de... Meu cachorro teve que sair um pouquinho. Ele fala sobre a importância da compreensão da verdade. Ele fala que se você assinou, você tá com alguma, seu nome tá numa igreja, isso é formal só. Ele fala isso no livro Viver Junto com Deus. E muita igreja fala mal da uma, fala da outra, fala outra. A outra fica curada, ela fica curada na igreja A. Aí a A fala, tá vendo? Ficou curada aqui, ó, porque a igreja B é ruim. E a igreja B às vezes, aí de repente a igreja B cura alguém ou alguém fica rico. Aí fala, aí tá vendo aqui que é bom, a igreja A não é isso. Ele fala que é importante as religiões darem as mãos, todas as religiões. E isso é disputa de prestígio, mesquinha disputa de prestígio. Tá vendo? Vamos compreender, vamos estudar e vamos ver somente o verdadeiro de tudo e todos e todas religiões. Muito obrigado, felicidades, Deus abençoe. Deus abençoe as pessoas que estão assistindo. Você assistiu bem, você é filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você assistiu disso dessa pessoa. Muito obrigado, faz disso.